pensa comigo, já pensou se não existissem livros? A gente não saberia nada da história, nem da nossa cultura, muito menos das guerras, revoluções, tudo que acontece. E na reportagem de hoje, da série Valorizando Nossa Cultura da Unicred, você vai entender a importância da literatura para o resgate da nossa história. Vamos acompanhar. A partir de agora, você vai conhecer pessoas que nos fazem viajar e se emocionar, descobrindo histórias fantásticas do passado, do presente e até de situações que você jamais poderia vivenciar numa única vida. E tudo isso sem sair de casa. A Unicred e a NDTV estão trazendo para a sua televisão experiências de vida que só a literatura é capaz de proporcionar. De fato, a Unicred tem uma missão muito grande: trazer melhores resultados financeiros para o cooperado, mas também inserir esse resultado dentro da comunidade, dentro da sociedade que ele vive. Este projeto, esta série, Valorizando Nossa Cultura, visa estimular o conhecimento, estimular uma reflexão sobre a importância da literatura em Santa Catarina. Uma revolução dificilmente passa despercebida. As causas e as consequências da Revolução Federalista de 1893 parece que foram apagadas com o tempo. Mas foi uma parte sangrenta da história da antiga Desterro, conhecida como o Massacre de Anhatomirim. A lembrança dessa história está registrada no livro recém-lançado pela Academia Catarinense de Letras, Nas Asas do Martim Pescador, para comemorar os 350 anos de Florianópolis. O texto, Os Enigmas da Matança de Anhatomirim, foi escrito pelo jornalista Moacir Pereira. E nele, Moacir conta que mais de 180 pessoas foram fuziladas por um regime totalitário. Eu me entusiasmo por esse episódio a partir das minhas entrevistas e conversas com o nosso maior historiador, que foi o professor Oswaldo Rodrigues Cabral. Ele falava categoricamente que foram mortos 185, mas que ainda existiam dúvidas a respeito do total dos chacinados pelo coronel Moreira César, né, na famosa Revolução Federalista. Até hoje, muitos descendentes das vítimas não assinam o nome Florianópolis, já que o responsável pelo massacre foi o então presidente Floriano Peixoto. Eu imagino que tanto o massacre do Anhatomirim quanto a história do contestado foram assuntos proibidos aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis sempre foi a caixa de ressonância do Estado, durante décadas e décadas, né? Então, eu imagino que nós deveríamos ter, assim como tem na Praça 15, o monumento aos heróis da Guerra do Paraguai, e lá está Marechal Gama Dessa, Barão do Batovi, que foi a principal autoridade assassinada brutalmente lá na ilha de Anhatomirim pelo coronel Moreira César e seus paniguados. Moacir entende que sem a leitura, ninguém saberia desse triste episódio da nossa história. A partir da necessidade de lembrar mais a chacina de Anhatomirim, porque ela tem episódios, viu, Alexandre? Ela tem episódios sangrentos, tem muita traição, tem muita armadilha, entende? E o episódio do contestado é considerado por alguns historiadores como um episódio muito mais importante, inclusive muito mais sangrento, do que o episódio de Canudos. Só que Canudos teve o grande Euclides da Cunha e foi narrado na época, no período, como estava acontecendo através de reportagens do Estado de São Paulo. Por outro lado, o orgulho de viver em Florianópolis está registrado nas palavras da escritora Urda Klieger. Ela dedicou parte da vida a pesquisar as origens do povo ilhéu, os sambaquis. Por conta da história, né? Eu sou historiadora, assim, minha vida toda é direcionada pela história, assim. Como a história humana mais antiga aqui dessa região que eu digo, o continente, a parte sul do continente americano, lá do Oceano Atlântico, começa mais cedo com os sambaquianos e tal, então era uma coisa lógica começar por ali. Os escritores catarinenses sabem que é através da leitura que podemos aprender o que realmente importa para a nossa vida.
sobre qualquer assunto, escolha o tema, escolha o seu gênero preferido, porque qualquer que seja ele, você vai ter mais capacidade de raciocínio, você vai ter mais enriquecimento cultural, histórico, né? Heródoto já dizia isso há séculos atrás, entende? Então é fundamental. Eu acho que precisa ter mais livro e menos celular. Os países mais desenvolvidos, que têm computador na sala de aula para cada aluno, tem tudo isso, estão tirando, né? E estão tirando o celular, estão mandando escrever de novo a caneta no papel, esse tipo de coisa, assim. Porque senão daqui a poucos anos, vamos dizer, 1, 2 décadas, as pessoas não vão mais saber pensar.